Fala pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje é quarta-feira, dia 24/1/2024. Bora lá para mais um fechamento aqui no mini índice, tá pessoal? Hoje a gente teve o índice aí abrindo em gap de alta de mais ou menos aqui uns 735 pontos. Ou seja, a gente já teve aí no início do dia um movimento esticado, tá? A gente observa aí que o preço vinha em uma tendência de alta, tá? Nos dias anteriores, olha só, topos e fundos ascendentes, beleza? E o preço abriu hoje nessa região aqui, ó, próximo a essa região em rosa, que é uma região de resistência, tá? De topos anteriores. E como a gente sabe que o preço abriu com esse grande gap, tá? O que aconteceu? Ele pode fazer o que? Uma correção para fechar o gap, ou poderia ter feito uma correção até a média de 20 aqui e dar continuidade ao movimento de alta, beleza? Ele poderia ter feito isso aqui e tal, mas ele começou a ficar um pouco aqui lateralizado, tá? Durante boa parte no período da manhã. A gente vê que ele fez aqui primeiro um candle grande, né, de exaustão. Após isso a gente vê que o preço ficou trabalhando dentro desse candle aqui nessa amplitude. Olha só, se a gente observar aqui, o preço ficou trabalhando bastante tempo aqui, fez um rompimento dessas mínimas do dia aqui, tá, e veio até esse ponto aqui, pessoal. E esse ponto aqui é justamente, olha só, se a gente utilizar a Fibo aqui, ó, regiãozinha de 50% de Fibonacci, deixou aqui um gatilho de compra bem interessante, com um volume alto, tá? Poderia ter comprado nesse candle aqui. A partir desse candle a gente teve aí o desenvolvimento do preço, né? Até as máximas aqui, ó, do dia, e região de resistência forte. E o que aconteceu, pessoal? Olha só, nesse ponto aqui, a gente já vê que a força predominante é a força vendedora. Por quê? A gente observa os candles pretos, os candles de venda grandes, tá? Olha só esse candle aqui. A gente começa a observar que é uma força vendedora em uma região de resistência, tá? Olha só, esses dois candles aqui, tá? Aí quando o preço tocou em 50% aqui, começou a subir, uma reação normal aí dos comprados, né? E veio aqui nessa região, chegou aqui, começou já a fazer o que? Uma rejeição, né? A gente vê que esse candle aqui tem uma sombra bastante grande, tá? E após isso a gente tem um candle confirmando aí um possível topo em uma região de resistência, uma falha, né, nessa região. E após isso, pessoal, a gente tem aí um belo movimento de baixa, tá? Que chegou a pagar aqui aproximadamente, pagou reto aí quase 1000 pontos, tá? E assim, pessoal, diante da leitura dos candles que a gente vai fazendo, né, a cada candle que vai aparecendo, a gente vai interpretando o que está, qual é a força que está predominando, qual é a força maior. E a gente vê aqui que o preço abriu esticado, né, gap de alta, resistência logo à frente. O preço não conseguiu desenvolver bem na ponta compradora, tá? Testou aqui, ó, uma, duas, né? Praticamente aqui 3, 4 vezes, pessoal. Então nessa região aqui é a região de venda, tá? E aí a partir daqui, pessoal, a gente tem uma força forte vindo, rompendo esse fundo anterior e ativando aí esse movimento em A. A gente vê que tem que rompeu esse fundo anterior, então a gente poderia projetar Fibonacci aqui, ó, e veio aqui cravar os 100%. Então quem pegou uma venda nessa região poderia ter largado aqui embaixo no 100%. Olha só, os candles aqui veio forte, né? Passou da média de 50, forte. A 9 nem encostou no preço, tá? E quando chegou aqui, a gente vê que o preço parou, né? Começou a formar aqui alguns fundos. Se a gente colocar uma linha aqui de resistência, só para a gente ter noção, e voltar um pouco o gráfico aqui, a gente vê que
aqui era uma região de resistência que foi rompida e tende a virar suporte, né? Então foi o que aconteceu, tá? Foi o que aconteceu. A gente vê que aqui era uma resistênciazinha, foi rompida, começou a segurar aqui durante um certo período de tempo. Provavelmente aqui no período de, olha só, no período de 11 de meio-dia até 2 horas aqui, ó, ficou dessa forma. Então o preço ficou lateral, tá? Aqui nessa região, e começou a subir ao encontro aqui até da VWAP, né? Nesse ponto aqui é bem interessante a gente vê que é uma região também de interesse, porque se a gente utilizar Fibonacci desse fundo até esse topo, a gente tem aqui, além de a região de 50% de Fibo, a gente tem troca de polaridade com esse fundo anterior aqui. Aqui era um suportezinho, né? Tende a virar o que? Uma resistência. Em confluência com a VWAP, a gente tem aí candles de rejeição e de força vendedora saindo dessa região aí, tá? Então a gente poderia também cogitar uma venda nesse ponto aqui no período da tarde, tá? Então a partir daqui a gente teve uma queda livre de mais ou menos aí 1000 pontos, tá? Chegou a pagar mais de 1000 pontos reto, não encostou nem na média móvel de 9 períodos, tá? Não fez nenhum pullbackzinho aqui. Tinha a média de 200 passando nesse ponto aqui, o preço passou reto, não segurou na média de 200, tá? Então muitas das vezes a gente não vai ter um pullbackzinho bonito na 9 nem na 20, a gente vai ter que pegar operações nas retrações de Fibonacci ou em regiões de resistência, sim, tá? Então a gente precisa saber disso, tá? Que nem sempre o preço ele vai fazer um movimento de zigue-zague, né? Muitas das vezes ele vai chegou nesse ponto aqui de resistência, né? Bateu 1, 2, 3 vezes e entregou esse movimento, fez uma correção aqui, entregou esse movimento. Então mais ou menos isso que acontece, tá? Então o gráfico ele é dinâmico, né? O mercado é dinâmico, e foi isso que aconteceu. Mais um movimento forte, ficou aqui um pouquinho de lado, tá? Consolidado aqui, né? Finalzinho do dia e fechou. Então pessoal, na minha opinião, oportunidades de entrar aqui em algum trade bem sucedido seria justamente aqui, ó, nessa região aqui, tá? Deixa eu colocar aqui nessa região aqui, que seria o terceiro toque nessa região de resistência. Nesse candle aqui também bem interessante, apesar de estar na cara da 50, tá? Mas pelo contexto de resistência e tal, seria uma boa oportunidade. E também aqui nessa região, só isso seria as duas boas oportunidades de ter vendido aí e feito uma boa pontuação. Aqui também, pessoal, projetando uma Fibo desse topo para esse fundo aqui, vamos ver o que acontece. Vamos ver, olha só, o preço cravou 100% aqui, ó, tá vendo? A partir do rompimento do fundo anterior, a partir do rompimento desse suporte, o preço veio aqui e cravou os 100%. Bem interessante também para a gente poder projetar a Fibo dessa forma. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse fechamento, dessa análise. Deixa aí o seu comentário, curta esse vídeo, tá? E compartilha com todo mundo. Um abraço a todos e até amanhã no próximo fechamento. Tamo junto.